pessoal, tudo bem? Aqui professor Ronaldo, gravando mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre medidas de desempenho. No vídeo anterior eu expliquei para vocês como se analisa o patrimônio líquido para fins gerenciais, para fins de decisão, e hoje eu vou explicar para vocês outras medidas de desempenho, principalmente aquelas que aparecem na demonstração do resultado de exercício. Bacana, então vamos estudar mais um pouquinho. Resultado é uma medida de desempenho. E o resultado é muito usado como medida de desempenho ou como outras bases de avaliação. Então, vamos imaginar assim, retorno do investimento, resultado por ações. Então, se um acionista tem dividendos, ele vai analisar, olha, na empresa X eu tenho 100 mil reais em ações, e isso rendeu tanto. Na empresa Y tenho tanto aplicado e isso me rendeu tantos mil reais no ano de 2020. Ele vai olhar isso dessa forma também, tá, pessoal? E os elementos diretamente relacionados com as medidas de desempenho, com os resultados, são as receitas e as despesas. Por isso que você vai precisar, para analisar desempenho, vai precisar olhar para DRE. O reconhecimento e mensuração de receitas e despesas e, consequentemente, do resultado, dependem, em parte, dos conceitos de capital e manutenção de capital que nós falamos nas aulas anteriores e que são usados nas demonstrações contábeis. As receitas, nós já sabemos que são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, e isso resulta num aumento no patrimônio líquido. E pode ser também oriundo de um aporte de dinheiro por parte dos sócios. Então, você vai ter que olhar o que aconteceu para o patrimônio líquido aumentar. Os sócios injetaram dinheiro. Então, o resultado da empresa talvez não tenha sido tão bom assim. O patrimônio líquido aumentou, mas qual foi o lucro líquido do período? Então, tem que olhar também para a demonstração de resultados para ver o que ela vai me dizer a respeito disso. Beleza? Definição de despesas. O que são despesas? As despesas são diminuições ou decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Por exemplo, 2020. Daqui a pouco, daqui a 2 meses, vocês vão ter que fechar o balanço patrimonial e a demonstração de resultado da empresa. E aí vai aparecer quanto de despesas teve naquele período. E isso vai ter que constar corretamente, tá, pessoal? Então, tem que olhar isso, porque às vezes foi feita uma distribuição de dividendos aos sócios e isso faz o patrimônio líquido diminuir. Aí a pessoa pensa assim, puxa, diminuiu o patrimônio líquido. Aí você foi lá no balanço patrimonial e viu isso. Aí a nota explicativa diz que foi distribuído o dinheiro aos sócios. Beleza. Então você já tem uma indicação. Então não foi ruim essa diminuição do patrimônio líquido, porque os sócios também ficaram contentes e quando eles recebem dividendos, eles ficam mais propensos a investir mais dinheiro nos futuros períodos. Perceberam, pessoal? Então é importante você pegar o balanço patrimonial e comparar também com a demonstração de resultados, para você ver como foi o desempenho da empresa. Tá joia? As definições de receitas e despesas identificam os seus aspectos fundamentais, mas não especificam os critérios que precisam ser satisfeitos para que sejam reconhecidas nas demonstrações de resultados. Esses critérios nós vamos ver nas próximas aulas, nas aulas de G2.
Bacana, pessoal, porque a parte da disciplina de G1 termina neste vídeo de hoje. Beleza? As receitas e despesas podem ser apresentadas na demonstração de resultados de diferentes formas, de modo que prestem informações relevantes, informações importantes para a decisão. Por exemplo, você pode distinguir entre receitas e despesas que surgem no curso das atividades usuais das entidades e as das demais. Por exemplo, uma loja de roupas não tem custos, mas tem despesas com compras de mercadorias. Então, não seria custo com mercadorias, mas é uma despesa com mercadorias. Essa despesa com mercadorias ela é diferente de outras despesas, como as despesas financeiras. Então, ela pode classificar separadamente isso, tá, pessoal? Porque essa despesa com mercadorias ela é essencial para as atividades da empresa. E as despesas financeiras, não. Elas poderiam não ocorrer se a empresa tivesse uma outra estrutura financeira para realizar suas atividades. Beleza, pessoal? Então, você tem que olhar o tipo da despesa e tentar fazer uma separação na demonstração de resultados quando ela for feita para fins gerenciais. Joinha? Um outro exemplo importante é a receita obtida pela venda de um investimento. Isso não é uma coisa comum para aquela entidade. Então, a nossa empresa ela não vende casas, mas ela tinha uma casa e ela decidiu vendê-la. Então, é uma receita pouco comum. Então, ela tem que ser classificada em separado e você tem que mostrar isso para os usuários das demonstrações financeiras, que aquilo é uma receita que não vai acontecer todos os meses ou todos os dias. Perceberam? E aí você também tem que ver isso, explicar isso nas notas explicativas das demonstrações financeiras. E a distinção entre itens de receitas e despesas e a combinação de diferentes maneiras também permitem demonstrar várias formas de medir o desempenho de uma entidade. E daí você pode fazer uma maior ou uma menor abrangência de itens na hora de apresentar isso, tá, pessoal? Por exemplo, a demonstração do resultado pode apresentar a margem bruta, o lucro ou prejuízo das atividades ordinárias antes dos impostos que incidem sobre os resultados da empresa. E o lucro ou prejuízo que foi apurado das atividades depois desses tributos e o lucro ou prejuízo líquido. Beleza, pessoal? Então, você pode fazer distinções, várias camadas de distinções dentro da demonstração de resultados. Bacana? Então, esse era meu vídeo sobre os resultados, sobre análise de resultados. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. Tá bom? Espero vê-los em muito breve. Tchau, gente. Tudo de bom, hein?